Bom dia, gente. Sou o professor Igor Barbosa. Essa é a aula de fontes e conhecimento em história. Aí no primeiro slide a gente tem a figura do mestre griot, né, que é uma figura da cultura africana. Quem é esse mestre griot? É uma pessoa que vai resguardar a história do local. Essa pessoa vai contar, né, as histórias do passado para os mais novos, e assim ele vai mantendo essa história oral das coisas, né, vai mantendo a história daquele local. Então esse mestre griot termina funcionando como uma fonte de história, uma fonte para você poder pesquisar a história, né? Já que ele vai aí resguardar essa memória coletiva, por mais que ela vá mudando com o tempo e com a narrativa, né, de cada um. A história vai trabalhar a partir de fontes, né? Dentre essas fontes históricas aí, a gente vai ter fontes escritas, fontes visuais, fontes orais, materiais e imateriais, né? As escritas são aí documentos de identidade, diários, leis, né? Ou seja, coisas que utilizam aí grafia, né? Utilizam a letra. Fontes visuais vão englobar aí fotografias, pinturas, desenhos, né? Todo tipo de obra de arte aí. Fontes orais vão incluir cantigas, lendas, entrevistas, músicas. Então a gente tem, por exemplo, a figura do mestre griot aí, né? A gente vai ter ele como uma fonte oral, né? A gente tem também de cultura material, né? Essas fontes, brinquedos, roupas, utensílios domésticos, né? Qualquer tipo de objeto feito por um ser humano, né? Ele vai servir lá na frente, né? Para quem achar esse objeto como estudo, né? Dessas pessoas. Ou mesmo o corpo, né? Se você acha o corpo de alguém, você vai poder pesquisar os ossos, por exemplo. Então você vai conseguir ver onde essa pessoa tinha machucados, dá para ver que tipo de alimento essa pessoa vai consumir. Então dá para você aí fazer uma grande pesquisa, né, a partir de coisas do passado, pequenos resquícios, né, que são materiais aí. E imateriais, o que são os imateriais? São aqueles que estão ligados à cultura, né? As festas, costumes, lendas. Uma cultura, que é um patrimônio material que costuma acontecer no interior do Brasil, por exemplo, é o reisado. O reisado é uma festa que ela é de origem africana, né? E que ela ainda é comum no interior do Brasil. O que é o reisado? É um cortejo, né, que as pessoas vão fazendo ali entre as chacras no meio da roça, e ao final desse cortejo todo mundo vai doando um pouco de comida, contribuindo, e aí no final tem uma festa. Nessa festa uma pessoa é coroada rei ou rainha. Então essa é uma festa, por exemplo, que é de cultura, uma fonte imaterial de história, tá? Assim como as festas juninas ou qualquer outra festa, né, de cultura popular. Para dar uma fixada, né, nessa diferença das fontes, eu botei no final da aula um link que vai levar para um jogo online que é de verdadeiro ou falso para fontes. Então você fica jogando ali um tempo e ele vai ajudando a gente entender melhor essa diferença das fontes, tá? Tentem acessar. Bom, o conhecimento histórico ele começou a ser estruturado por Heródoto, né? Essa figura aí que eu botei no slide. E a história como ciência, né, ela vai seguindo algumas fases aí do estudo, né, uns passo a passos, né? O primeiro passo é você escolher um assunto e um tempo de estudo, né? Ou seja, você vai delimitar o que você vai estudar. Então, por exemplo, eu botei como exemplo os primeiros videogames inventados. Esse pode ser um tema de pesquisa. Então, o que eu vou pesquisar? Os primeiros videogames. Ok. Eu já delimitei um objeto de estudo, e aí eu vou pensar no tempo, que é ver quando é que esses videogames foram inventados, né? Então já tem uma delimitação de tempo. Então eu tenho um objeto e um tempo. No segundo passo, a gente vai procurar fontes sobre esse objeto dentro do tempo, né? Então a gente vai poder, por exemplo, pesquisar jornais, livros que vão estar falando sobre esses primeiros videogames. A gente vai poder usar fotografias, ou vai, inclusive, né, se a gente tiver acesso, poder pegar um desses videogames ativo e tentar experimentar para ver. Tudo isso vai fazer parte, né, vão ser fontes de pesquisa. Depois que você tem essas fontes de pesquisa, você vai para o passo 3, que é o quê? Analisar essas fontes, essas várias fontes que você juntou, para poder o quê? Organizar o conhecimento que você acumulou sobre isso. O quarto passo, que é o quê? É usar o método teórico, que é o quê? Você vai escolher autores que são referência, né? Autores historiadores que são referência, e aí você vai pegar as ferramentas que esses autores dão. Que ferramentas são essas? São ideias e conceitos, né? Essas ideias e conceitos que esses autores dão, eles vão ajudar a gente a poder dialogar com essas fontes. E a gente tem que lembrar que o resultado de qualquer pesquisa, né, não é uma verdade absoluta. Toda pesquisa, ela depois vai ser criticada, vai ser refeita. Então a pesquisa está sempre mudando, ela não tem um fim nunca, tá? Os historiadores aí, eles vão trabalhar com outros profissionais também. Dentre eles a gente tem, por exemplo, os geógrafos, né? Os geógrafos, eles estudam aí o espaço geográfico, né? Ou seja,
Então, esse estudo dos geógrafos vai contribuir, né, para os estudos dos historiadores também. Um exemplo disso é a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá em 1838 ainda, na época de Dom Pedro II. Aí, ó. Esse instituto ele vai fazer o que? Ele vai começar a estudar a história e a geografia do Brasil e a sistematizar isso. Isso é importante, por exemplo, no início, por quê? Porque eles abrem, por exemplo, um concurso que vai eleger a melhor história do Brasil. Então você começa a criar uma história de uma narrativa do que seria o Brasil como um país, né, independente e tal, começando a criar aquilo que a gente vai ver lá na frente, né, essa ideia de nacionalismo, uma nação que começa a ser criada. Então é importante nesse sentido, né, dar uma organização para os estudos científicos dessas duas áreas aí sobre o país. Um exemplo aí de trabalho entre historiadores e arqueólogos são os sítios arqueológicos, né? Os sítios arqueológicos que os arqueólogos vão trabalhar, né? Procurando esses resquícios do passado, vão ajudar os historiadores também a entender esse passado, né? Eles costumam trabalhar muito aí junto. Um exemplo disso é um sítio arqueológico que a gente tem lá no Paranoá, que ele já tem sido estudado faz algum tempo, né? E segundo esse estudo, existiam seres humanos aí, né, do passado, né, que viveram aí no Distrito Federal há 8.000 anos do passado, ou seja, muito tempo atrás já existia, né, seres humanos passando por essa região. A gente descobre esse tipo de coisa graças aos estudos arqueológicos aí, onde eles acharam cerâmicas e outros objetos desses seres humanos do passado e aí começaram a fazer uma pesquisa, né. Durante essas pesquisas eles provavelmente usam também muitas técnicas da biologia e da química, né? Porque eles vão ter que analisar biologicamente as coisas para poder fazer, por exemplo, a datação no passado, né? Então é isso, gente. Quem é que faz a história? A história é feita por todos nós. Todos nós, nossas ações no mundo vão gerando a história, né? Em todo momento a gente está interagindo com a realidade ao nosso redor. Então todos nós somos sujeitos históricos, todos nós fazemos a história. E aí por último botei algumas questões provocadoras aí, né, gente? Que fontes sobre a minha história e da minha família existem em casa? O que essas fontes contam sobre o meu passado? Que perguntas surgiram a partir da análise dessas fontes sobre o meu passado da minha família? Ou seja, a ideia é que vocês parem aí em casa e dêem uma olhada aí nos documentos antigos, nas fotos antigas, para você poder descobrir um pouco da sua história, tá? Essa é uma provocação inicial que vai ter a ver com as atividades que a gente vai estar fazendo no Google Class. E é isso, gente. Aí por último a bibliografia que eu utilizei, eu deixei disponível e vai estar na descrição do vídeo aí o jogo sobre fontes históricas, que é um jogo de verdade, verdadeiro e falso, tudo online lá. Então tentem dar uma jogada nesse joguinho para conseguir compreender a diferença das fontes históricas. Botei aí duas fontes de audiovisual que tem a ver com a história de Brasília. O Brasília Projeto Capital, que é um documentário que ele vai apresentar várias fontes históricas, vários depoimentos do passado, né? Então vai dar para você perceber diversas fontes históricas sobre a história de Brasília nesse documentário. E tem a série 1000 Dias. Essa série ela já é uma interpretação, é como uma espécie de filme, né? Só que ela tem uma pesquisa por trás. Então é uma maneira diferente de você apresentar uma pesquisa, não tão teórica, né? Mas você fazer uma interpretação dos fatos. E aí por último botei dois links, um do Arquivo Público do DF e outro do Arquivo Nacional. Se vocês entrarem nesses arquivos, eles sempre vão ter exposições online e você também vai poder pesquisar dentro do acervo. Então se você for lá no acervo, você vai achar muitas fotos do passado, você vai achar constituições do passado, jornais do início do século. Então são coisas aí, lugares onde a gente vai conseguir achar fontes da história. Então vocês podem dar uma futricada aí nesses sites também. E é isso, gente. A aula acabou aqui, espero que vocês tenham gostado. Me mandem as dúvidas aí e é isso. Valeu!